O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Então vá, a Marta, São José e a Sónia. Calma. Não sei se percebeste, Marta. Diz outra vez, Helena, vá. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Marta Moitinho Oliveira. São José Almeida. Sónia Sapaz. E eu sou a Helena Pereira. Estamos a gravar na manhã de quinta-feira, algumas horas antes do discurso do presidente ucraniano na Assembleia da República, que falará para todos os deputados portugueses. Para todos? Não. Há um grupo de irredutíveis deputados do PCP que mantém as costas viradas a Volodymyr Zelensky. Já tinha votado contra a sua participação videoconferência no Parlamento e esta quarta-feira fez mesmo uma conferência de imprensa para anunciar que irão faltar à sessão. Paulo Santos, líder parlamentar do PCP, justificou a decisão explicando que esta é uma sessão concebida para dar palco à instigação da escalada da guerra e que o PCP não alinha com a participação de alguém que personifica o poder xenófobo e belicista. Marta, começo por ti. Ficaste surpreendida com esta posição do PCP? Fiquei, porque os partidos conseguem sempre encontrar formas de manter a sua representação institucional sem que isso pareça que concordam com tudo o que se está a passar. E, portanto, a expectativa que eu tinha era que o PCP participasse na cerimónia, mas não estivesse efusivamente a participar na cerimónia e, portanto, não batesse palmas ou não se manifestasse e estivesse apenas a ouvir. E o que se percebe é que esta posição oficial do PCP também é capaz de surpreender algumas pessoas dentro do próprio PCP, porque nos últimos dias houve declarações de Bernardino Soares a dar a entender que era mais ou menos esta a versão que o partido ia adotar. E, portanto, eu fiquei surpreendida porque, de facto, existe uma forma institucional de manter a representação sem que se esteja propriamente a participar de uma forma sendo adepto, digamos assim, mas ainda é mais surpreendente que isto possa criar divisões dentro do próprio partido ou interpretações diferentes sobre o que é que devia ser a posição agora. E depois também porque recentemente o próprio PCP sentiu necessidade de corrigir a primeira mensagem inicial que teve portanto, assim que começou a guerra, a primeira ideia que o PCP passou era pouco ou nada clara, porque não condenava a invasão, e nem referia a palavra invasão, e o PCP depois, Jerónimo de Sousa, no aniversário do partido, fez questão de corrigir explicar melhor, exatamente. E, portanto, parecia que havia aqui um caminho de manter uma posição institucional sem que ela entrasse por este caminho agora que parece uma ruptura bastante forte. Deixa-me só acrescentar uma coisa, Marta. Sim. E hoje de manhã o próprio presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, disse que tinha sido apanhado de surpresa pela posição do PCP. Pois, é curioso, porque por acaso ontem, quando o PCP anunciou a sua decisão, o Parlamento anunciou minutos depois como é que ia ser a cerimónia, como é que decorre a cerimónia, que tem um protocolo específico e muito concreto e muito detalhado. E eu, na altura, até pensei, provavelmente estiveram à espera, de facto, de saber o que é que o PCP fazia para poder divulgar este protocolo. E pronto, e de facto deve ter sido uma surpresa, porque é isso. São José, como a Marta dizia, realmente Bernardino Soares há 2 dias na CNN Portugal manifestou essa posição, essa convicção pessoal de que o mais expectável seria que os deputados assistissem e não aplaudissem. E o Público, na edição de domingo, fez um grande trabalho também sobre esta questão da Ucrânia e do PCP, dando conta de divisões entre os comunistas, com declarações de Arménio Carlos, de autarcas do PCP, que até organizaram
várias campanhas de solidariedade. Achas que esta decisão do grupo parlamentar do PC de estar ausente causará também incómodo entre os militantes comunistas ou será bem percebido? Eu admito que causa incómodo em vários militantes comunistas, não é? Eu admito que haja militantes comunistas com o mínimo de bom senso. Mas ao contrário da Marta, eu vou discordar, isto a mim não me causou surpresa nenhuma. Eu, por acaso, também não estou com a São José. Eu estava Não mesmo era à causa, espera disto. não causa Eu estou com a surpresa. Marta. Confesso que fiquei surpreendida. Nós Achei que eles estávamos estavam, juntas. achei que eles estavam a ajustar Eles a coisa. prepararam-nos Não, tanto para isto. Posso explicar Claro. porque é que não me causa surpresa? Que isto é a posição tradicional do PCP. E nestas questões o PCP nunca mudou. Nós Nunca andámos mudou. todos muito a achar que os acordos de esquerda com o PS e a governação tinham mudado. Quem vai aos congressos do PCP, ainda no último congresso do PCP, passou um filme sobre a história do PCP e as posições do PCP, em que todo este sentimento anticapitalismo, anti-Estados Unidos, anti-NATO, estava lá. Antinato, São José. Porque ele... Anti-NATO, sobretudo. Sim. Porque é a grande organização militar contra o Pacto de Varsóvia, lá como é que se chamava, a nave da União Soviética. E as posições dele são isto. É evidente. Eles sabem quem é o Putin. Mas a Paula Eles podem não Santos se identificar criticou até muito com o o regime Putin de na Putin. declaração, é verdade, sim. Eles não se identificam com certeza. Agora, há ali uma coisa qualquer, há ali um ADN anti-Ocidente, tudo o que representa a democracia ocidental, as democracias liberais E o e as suas capitalismo. organizações, que aquilo é pavloviano, Portanto, não há nenhuma surpresa nisto para mim, porque o PCP sempre foi isto. E repito, quem lê os documentos deles, quem ouve o discurso oficial ao nível dos momentos decisivos que são os congressos, percebe que aquilo nunca mudou. E, portanto, eles fizeram o que é óbvio. Deixa-me só acrescentar uma coisa que no fundo também te dá razão, que é, eu acho até que o facto, os anos da geringonça contribuíram para este momento, para que neste momento tivesse de haver esta afirmação, este descolar, digamos assim. Isto é a identidade deles. A surpresa vem de que parecia ter havido uma certa normalização democrática do PCP, porque uma coisa é ser um partido institucional e que respeita as instituições democráticas. Outra coisa é eles, nos seus valores e nos seus princípios, eles são o que são. Portanto, eles continuam iguais ao que sempre foram. Ouvem falar em NATO, quer dizer, vi dizer, como disse ontem aquela senhora deputada que agora é líder parlamentar, não é? Faz quase pena ver um partido como o PCP, que teve grandes líderes parlamentares. O próprio João Oliveira foi um grande líder parlamentar. Otávio Teixeira, o Bernardino Soares, meu Deus, nem é preciso irmos ao Carlos Querido, pronto. Mas era aquela senhora com uma linguagem completamente cavernícola. Olha, eu só digo uma coisa, se o doutor Cunhal fosse vivo, a posição era esta, só que era justificada com mais alguma elegância intelectual. Ouvir ontem chamar nazis aos ucranianos e ao regime ucraniano. Exatamente. Por amor de Deus, quer dizer, estamos a brincar aqui. Ela foi muito dura para o Putin, mas também foi muito dura para o quer dizer, aquilo... Pronto, não sei para quem foi mais dura. É verdade. Faz pena, é uma pena, sim, termos um partido em Portugal que todos pensávamos que era democrático e que, ou que muita gente pensou, e que pronto, e que revela-se igual a si mesmo. Sónia, o PCP sem nenhuma sofisticação intelectual a justificar as suas posições. Eles têm direito a ter as posições deles, mas podiam ao menos tentar construir uma justificação mais bem elaborada.
Uhum. Sónia, o PCP ainda, continuando mais ou menos neste tema, já saiu uma vez da sala em 1985 para não ouvir o então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Em 2018 foi o Bloco que, por exemplo, esteve presente no discurso do então presidente de Angola, o então e agora presidente de Angola, João Lourenço, mas no fim não se levantou nem aplaudiu. E em 2009, quando o anterior presidente José Eduardo dos Santos visitou Portugal, foi o único partido a recusar-se a encontrar-se com aquele chefe de Estado. O que te pergunto é, os deputados, os partidos têm algumas obrigações institucionais nestes casos ou não? Olha, Helena, eles também nunca iam a visitas oficiais a Angola, por exemplo. Eles, os Sim. bloquistas, havia assim uma série de questões de princípio. E eu, para te dar uma resposta o mais objetiva possível, fui consultar um dos documentos que rege a atividade, a- a- sim, a atividade dos deputados, que é o Estatuto dos Deputados. Eu depois também estou a minha posição subjetiva, Uhum. mas primeiro fui querer Sim, querer sim, ver o sim, que é que sim. diz o estatuto. E o estatuto sobre as obrigações dos deputados, o que diz que possa estar vagamente relacionado com isto, é que um dos seus deveres é de facto participar nos trabalhos, parlamentares, e designadamente comparecer às reuniões de plenário, que acaba por ser aquilo que vai acontecer esta tarde, e às comissões a que pertencem. Depois, como complemento, diz que perdem o mandato os deputados que não tomem assento na Assembleia ou cedam um certo número de faltas. Hum, entre esses motivos aceitáveis para justificar as faltas, isto vai mudando ao longo dos tempos, mas estão a doença, o casamento, a maternidade, o que eles chamam de trabalho político, que é trabalho realizado fora da Assembleia, trabalho político-partidário, a participação em atividades parlamentares fora do Parlamento. E ainda se lê lá alguns que é, e vou citar, a invocação de razão de consciência devidamente fundamentada é considerada como justificação de não participação, neste caso, numa votação. É o que diz lá. Ora, eu entendo daqui que se as razões de consciência, que são do mais subjetivo que possa parecer, podem ser invocadas para falhar uma votação, também admito que possam ser usadas, neste caso, pelo PCP, para para não Para para não irem. faltarem, sim. O que em última instância significaria que os deputados nem sequer têm falta. Eu não sei se é isso que vai acontecer. Depois há outras regras são o protocolo, acordos de cavalheiros para definir o que é que se pode fazer ou não fazer no plenário, o que é que se veste, que palavras é que se devem evitar, que fórmulas de linguagem ou de tratamento devem ser adotadas, uma espécie de etiqueta. E às vezes quebra-se. Aconteceu, por exemplo, quando o André Ventura entrou para o plenário com aquela t-shirt do Movimento Zero. Na Madeira havia um deputado, que era o José Manuel Coelho, que estava sempre a fazer graçolas deste género. Uma vez entrou vestido de relógio, outra vez entrou com os cartazes, Sim, assim. sim, sim, sim. O que é que acontece na sequência disto? Nunca tem uma sanção de maior, não é? Portanto, é protocolo, é etiqueta. Enfim, dito isto, o PCP tem alguma obrigação de estar dentro do plenário, o PCP e outros partidos? Eu acho que objetivamente, tendo em atenção a isto tudo, não tem. Se tiver razões de consciência. Devia estar. Eu penso que neste caso concreto, em que o contexto conta a uma guerra na Europa, com tudo o que nós sabemos que se passa, devia estar. Seria estranho o PCP não ouvir Zelensky e ouvir, por exemplo, um líder de um país daqueles que nós sabemos que Coreia do Norte, por exemplo, não seria convidado, mas seria estranho. E o PCP estaria lá ou não? É uma pergunta que Que poderemos fazer podemos também deixar. ao PCP um dia Enfim, destes, sim. mas o que eu digo é que a nossa opinião pode ser uma, mas legalmente eu não creio que tenha mais obrigação de estar lá do que teria, por exemplo, Uhum. a obrigação de votar uma lei como a eutanásia ou uma coisa desse género. Agora, o partido tem é de medir os prós e os contras, tem é de medir os impactos desta sua atitude e viver com as consequências, porque no Uhum. fundo é isso a democracia.
Exato. Marta, esta quarta-feira, António Costa, em entrevista à Lusa, não defendeu a adesão imediata da Ucrânia à União Europeia, lembrando que há outros países já há mais tempo em fila de espera para entrar. Esta declaração é de algum modo dissonante com a atitude da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que foi a Kiev há poucos dias entregar a Zelensky, supostamente em nome de todos os países da União Europeia, o dossiê de candidatura para que este o preencha e o entregue rapidamente? Aparentemente parece dissonante. Não sei se depois, na verdade, será completamente dissonante, porque os processos de candidatura e de adesão à União Europeia são muito longos. Claro que há aí uma mensagem na ida dela a Kiev e levar o formulário e tudo isso tem uma imagem, um significado político, mas aquilo é um formulário para ser candidato. Depois ainda há uma fase que é posterior, logo a seguir, que é a fase da negociação. E nós nem sabemos se nessa fase, portanto, havendo esse formulário, a Ucrânia sendo candidata, nós nem sabemos se esse formulário será aceito. Portanto, de facto, todo aquele número da Presidente da Comissão Europeia teve bastante significado político, e nós sabemos que a política também vive muito deste tipo de simbolismo. E esta imagem ficará para sempre. Se o processo depois falhar ou se não for aceito o formulário para ser candidato, o que António Costa fez foi basicamente chamar um bocadinho pôr um bocadinho de realidade no assunto, lembrar que existem outros países que querem entrar para a União Europeia e que as coisas não são assim tão simples como chegar lá, entregar um formulário e depois foi lembrar os passos todos, basicamente. Mas pronto, nós só vamos ter a certeza disso se há mesmo ali uma contradição, visto que ela foi em nome de todos os países da União Europeia um pouco mais à frente, quando os países aceitarem ou não o formulário para que a Ucrânia possa ser candidata. Sim, e quando se perceber se realmente passa à frente na fila. Sim, ou se foi só um ramo de flores, digamos assim, para entregarem na Ucrânia. Fazendo agora aqui uma curva nesta conversa, Jorge Moreira da Silva, social-democrata, apresentou esta semana a sua candidatura à liderança do PSD, avisou que não era o candidato do divisionismo, disse que não ia negociar lugares ao Parlamento Europeu com ninguém, no que foi lido como uma crítica ao adversário, e apareceu sozinho sem quaisquer barões. Que hipóteses é que achas que terá esta candidatura a São José e como é que vês o facto de, tal como escrevemos esta quinta-feira, Salvador Malheiro, ainda braço direito, Rui Rio, andar a recolher apoios para Moreira da Silva? Salvador Malheiro andar a recolher apoios para Moreira da Silva acho normal. Porque se ele é apoiante de Rui Rio, é natural que entre Moreira da Silva e Luís Montenegro opte por Moreira da Silva. Mas eu acho que a candidatura do Jorge Moreira da Silva é muito mais importante que isso, do que apenas essa história de que barões é que estão com ele e que aparelho é que está com ele. Eu creio que o Moreira da Silva fez ontem uma ruptura na política portuguesa. Ele pode até não ganhar o partido, eu não sei quem vai ganhar, isso é uma decisão dos militantes do PSD. Mas ele fez uma ruptura ontem na política portuguesa, porque ele recuperou para a política portuguesa e para o PSD uma qualidade discursiva, um ideário reformista, uma atitude de intervenção e de projeto que eu acho que as pessoas, nem mesmo a comunicação social, estavam a perceber bem o que é que ele estava a falar. Tanto que eu estava a ver na RTP3 e numa das partes importantes do discurso dele, em que ele começa a explicar o que é um partido, ou que deve ser um partido e a sua relação com a sociedade hoje em dia. Interrompem, porque provavelmente, não sei, tinham algum comentador à espera, ou não, achavam que ele já estava a falar há muito tempo, pronto, e cortam-lhe a palavra. Então achas que foi um discurso mais estrutural, mais de fundo do que Montenegro? Muito completamente estrutural, de uma pessoa que tem um projeto, que está preparado, que tem ideias, sabe o que quer fazer e como fazer. Eu não estou a dizer se concordo ou não concordo com o que ele disse. Para mim, muito o que ele disse, para mim, é elementar para o país, não é? E são coisas que o próprio PS vai ser forçado também a modernizar-se com o tempo. Queres destacar alguma coisa para quem não tenha ouvido o discurso? Queres concretizar? Olha, há uma ideia que ele recupera, uma coisa muito prática, que
que ele recupera e que existia nos governos que existia nos partidos da oposição nos anos 90 e antes, que é os governos sombra. A oposição não se faz tipo catavento, não. Há pessoas que estão preparadas, que têm os dossiês, que acompanham os dossiês, e são eles que falam. E há posições concretas e programas concretos que são estruturados naquelas áreas. Não é cada vez, como em Portugal acontece bastante, no PSD então isso tem acontecido bastante, que é cada vez que muda o líder ou cada vez que muda a situação, é tudo, todos cheios de muitas ideias. Depois fez outra coisa que foi assumir-se como líder mesmo, e que é com as ideias dele, e que não está ali para negociar lugares nem apoios. E eu acho isso muitíssimo importante. A ideia de integrar as oposições nesse governo sombra. E mais do que essas coisas formais, o ter percebido que é preciso fazer uma revolução ao nível do que é a organização de um partido político e a sua comunicação com a sociedade, o tal partido de movimento que ele falou, precisamente estava a falar disso quando lhe cortaram a palavra na RTP3, e depois todo o ideário dele perceber o que é o mundo hoje, o que são os grandes problemas hoje. O PS e António Costa, muito cedo, percebeu isso e tem o seu programa estruturado em 4 eixos que, de certa forma, tentam responder ao que são hoje as grandes questões: clima, a digitalização da sociedade, a globalização, as desigualdades. E ele percebeu isso claramente, ele sabe isso. E fez um discurso, olha, que me surpreendeu pela positiva. Eu sabia que ele tinha qualidade, mas de facto ele cresceu muito politicamente, está muito maduro e tem as ideias organizadíssimas. Agora, José, como digo, não sei. há anos que ele tem aquela plataforma Sim. que lhe deu muito pensamento, não é? Que lhe Claro, também produziu. E depois a própria OCDE, a experiência na Sim. OCDE também. Não é? Aliás, quem leu o livro dele percebe isso. O que me pareceu, Mas quando é uma ouvi, surpresa. o que me pareceu foi o que vi ali foi uma certa modernidade, além de recuperar coisas típicas dos partidos, como é esse exemplo que tu deste do Governo Sombra, que a partir de um determinado momento até parece que os líderes da oposição tiveram medo de ter governos medo. Há ali uma certa insegurança em assumir que aquelas pessoas são as especialistas, parece que os diminui. O partido é um coletivo e tem uma direção que é coletiva. Pronto, mas tem as suas individualidades, mas tem uma direção que é coletiva, não é sempre o mesmo sempre em pé que tem que falar sobre tudo. Sim, não é possível, mas pronto, isso eu acho que também pode ter a ver com alguma insegurança dos líderes, mas além dele recuperar essas coisas antigas, o que me parece que também fez foi dar um ar de grande modernidade. Política moderna, de que, pronto, que as ele coisas... fala para o mundo de hoje, para o mundo de hoje. E posicionar-se para o futuro do PSD. Agora, não sei se o PSD está preparado ou interessado nisso, isso são outras tantas, não é? Vamos isso ver. é outra coisa que nós não sabemos. Mas vai cá andar vários anos. Então. No dia 28 veremos. Vai cá andar e eu acho que mesmo que não ande desta vez, ele vai pois cá andar. É isso, vai cá. Exatamente, está a fazer o seu percurso. Por último, a semana ficou também marcada pela cerimónia de abertura do ano judicial, após 2 anos de interregno por causa da pandemia. O discurso da nova ministra foi muito criticado por falta de ambição. Marcelo pediu mais ao governo, lembrando que este agora tem maioria absoluta e, portanto, o que falta é vontade política, e há muita vontade política porque há muito PS. Sónia, o que é que achas que Marcelo quer mais? Eu não assisti à cerimónia em direto, a toda, mas fui ouvindo os discursos mais importantes depois na rádio, que fazem um resumo. Acabei por ouvir a ministra, a PGR, ouvi o presidente. Sei que se falou muito na lentidão da justiça, sei que se falou nos efeitos que isso tem no tecido social e económico, em como há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, como por causa disso mesmo caímos cada vez mais na tentação de fazer justiça na praça pública, enfim. O que se tem repetido nos últimos anos a esse nível não me pareceu
que houvesse ali muita novidade, falta de meios. O que eu fixei, curiosamente, cada um fica com o que lhe toca mais, foi uma frase do Presidente sobre esta nova fase para combater a chaga da corrupção, como ele chamou. Ele disse assim: eu persisto em acreditar que nós somos um povo visceralmente honesto. Foi isso que ele disse e que me ficou marcado. Porque eu acho que isto é o mesmo que dizer o povo é honesto e não permite que as suas elites o sejam. E porquê é que isto é importante neste momento? A propósito de que é que eu acho que isto vem? A propósito da história dos milhões do PRR. Ele já tinha dado a entender várias vezes que ia ficar atento em como são feitos os gastos, em como nas possíveis fraudes, enfim, atento à corrupção. E isto, no fundo, eu acho que é a sua forma de insistir na ideia de que vai estar a escrutinar tudo, porque é isso que os portugueses lhe exigem. Ainda para mais quando há tanto PS no governo e PS tão sozinho. São muitos milhões. Eu também acho que precisamos desta atenção especial e é uma boa mensagem neste particular. Por fim, então, vamos retomar o nosso público notório para fechar o podcast desta semana. Começo por ti, Marta. Qual é o teu? O meu tem a ver com um número que saiu hoje da inflação para a zona euro, em que basicamente a inflação na zona euro ficou em 7,4% em março e nós em Portugal ficámos em 5,3%. E pronto, e agora tem-se falado muito de inflação e é aquele caso em que é bom estar atrás. É bom nós estarmos atrás da zona euro. É bom não estar no pelotão da frente da zona euro. Sim, não queremos. São José, e qual é o teu público notório? É uma nomeação que foi feita hoje, soube-se hoje. O público deu a notícia em primeira mão que quem vai presidir a estrutura de missão que coordena as comemorações de 50 anos de 25 de Abril é a historiadora Maria Inácia Rezola. E eu acho que é uma escolha muitíssimo acertada. Eu conheço a obra dela. E ela é de facto das pessoas que mais têm trabalhado historiograficamente com rigor, muito rigor científico, o 25 de Abril, sobretudo a sua vertente militar. E pronto, é uma escolha feliz. Poderia ser muito polémico, até porque ela vai substituir o atual Ministro da Cultura. Mas será uma escolha mais consensual do que a anterior, é isso que estás a dizer? Não só será com certeza mais consensual, como é uma escolha cientificamente muito acertada. Muito acertada. Sónia, deixo-te então a palavra final. O final. E o meu é o 4º volume da biografia de Mário Soares, escrito pelo jornalista Joaquim Vieira. E o que eu friso é a frase que António Costa lhe disse em 2021, pelo menos é nessa altura que ele a situa. E ele diz isto sobre José Sócrates e sobre uma altura em que o visitou na prisão de Évora, que toda a gente viu, e estava lá dentro, surpreendentemente, quando ele não estava à espera, Mário Soares. E então a frase que ele diz é: concluo que ele de facto aldrabou-nos. Ora, aí está. É só isto. Ficamos então com uma frase muito Eu tenho picante. uma dúvida sobre isso, se ele aldrabou-nos a propósito daquela visita só, ou se ele se estava mesmo a referir ao big picture. O contexto, se fosse o aldrabono, nesse caso seria aldrabou-me, porque ele diz que estava à espera de ir lá sozinho. E o contexto, mas é preciso ler o livro, não é? O contexto é que aldrabou-nos em relação à suposta herança da mãe, etc, etc. Enfim. E a forma como sustentava a vida dele. Não é? Sim, é mais isso. Ok. Bom, então ficamos com uma frase sobre aldrabices. Voltamos para a semana. Obrigada por ser acompanhado. Adeus. Obrigada. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.